Olá, pessoal. Bom, nós vamos dar início agora à nossa aula de farmacoterapia do diabetes mellitus, que é uma doença endócrina, caracterizada principalmente pelos elevados níveis de glicose no sangue, ok? E como a gente está trabalhando aqui com a doença endócrina, antes da gente entender o mecanismo de ação desses fármacos, como realizar o tratamento, é importante a gente conhecer também quais são esses hormônios endócrinos que vão fazer parte dessa regulação da glicemia, tá? Bom, os dois principais hormônios que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje é a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios, eles são secretados pelo pâncreas, mais especificamente numa região que a gente chama de pâncreas endócrino. E o que significa esse pâncreas endócrino? É em virtude das suas células secretarem os seus hormônios dentro da corrente sanguínea. E aí, dessa forma, esses hormônios na corrente sanguínea vão poder atingir os tecidos a longa distância, ok? As células, elas constituem o que nós chamamos de células das ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, que nós vamos ver isso melhor no próximo slide. Elas vão sintetizar principalmente a insulina, o glucagon e a somatostatina, onde isso vai ser liberado na corrente sanguínea. E esses hormônios vão ser importantes para a regulação do metabolismo corporal, sendo importante, então, nessa regulação do balanço energético. Bom, a título de curiosidade, nós não vamos trabalhar com isso na nossa aula de hoje, mas temos também o que a gente chama de pâncreas exócrino, ou seja, são células pancreáticas que fazem a secreção principalmente de enzimas digestivas, que são lançados em uma determinada cavidade. Essa cavidade vai ser a região ali do duodeno, do trato gastrointestinal. E a função delas, nesse caso aqui, já vai ser para realizar a digestão de nutrientes. Mas o nosso foco da nossa aula de hoje será o estudo desse pâncreas endócrino, ok? E aqui nós temos uma ilustração do que seriam essas ilhotas pancreáticas. Como vocês podem perceber, elas formam uma espécie de ilhas e elas vão ser constituídas principalmente de células alfa, beta e D. As células beta são as que estão encontradas em maior quantidade, mais nessa região aqui interna da ilhota pancreática, em torno de 60 a 70% de cada ilhota, e a principal função dela é secretar a insulina. Já na região mais periférica, correspondendo em torno de 20 a 25% dessa massa das ilhotas pancreáticas, nós temos essas células de coloração amarelada que secretam o glucagon, as células alfa secretoras de glucagon. E temos em menor quantidade ainda essas células roxas mais escuras, que são as células D, ou células delta, que sintetizam a somatostatina. Ok? De uma forma geral, a gente vai discutir sobre cada um desses hormônios, mas a gente já pode adiantar um pouco aqui o conhecimento das principais funções desses hormônios. O que é importante dentro do conhecimento para entendimento do diabetes mellitus é saber que a insulina, ela é um hormônio anabólico, então a sua função é reduzir a glicemia, ou seja, retirando a glicose do sangue e armazenando-a no tecido, enquanto que o glucagon tem efeito contrário, ou efeito contrarregulatório. Ou seja, frente a possíveis reduções da glicemia plasmática, o glucagon agora retira essa glicose das células e libera na corrente sanguínea. Ok? Então, a insulina e o glucagon são hormônios contrarregulatórios. No caso da somatostatina, a somatostatina vai ser um hormônio regulador tanto da insulina quanto do glucagon, promovendo a inibição da secreção desses hormônios, frente à necessidade que o corpo se encontra em determinado momento. Ok? Bom, a insulina ela é um peptídeo, ou seja, ela é um hormônio proteico. Então, basta saber que para a gente sintetizar a insulina, nós seguimos a via de transcrição gênica habitualmente conhecida. O que significa isso? O DNA vai apresentar o gene para sintetizar a insulina. Esse gene, então, vai ser inicialmente transcrito em um RNA. O RNA ele chega ao ribossomo, onde ele será traduzido em uma proteína. Nesse caso, é formado inicialmente um pré-pro-hormônio insulínico,
que vai ser liberado no retículo endoplasmático, onde ele vai ser clivado em proinsulina, e em seguida, essa proinsulina, no complexo de Golgi, vai formar a insulina. E é importante ressaltar que essa insulina ficará armazenada nas células beta-pancreáticas através de vesículas ou grânulos. Então, dentro ou protegido através de uma determinada membrana, nós vamos ter essa insulina presente nesses grânulos secretórios. E dessa forma, de acordo frente à necessidade, o pâncreas libera essa insulina para a corrente sanguínea. Ok? E o que é importante a gente saber aqui são os principais fatores que estimulam ou que regulam a liberação de insulina. O que é mais importante aqui é saber que o principal regulador ou estímulo para que a gente possa secretar a insulina é o aumento da glicemia plasmática. Só que a gente precisa pensar que isso também pode ser estimulado através de aminoácidos ou através de lipídios. De onde vêm esses macronutrientes? Através da alimentação. Tá ok? Nesse esquema, a gente vai perceber o seguinte: todas as setas que estão em verde são fatores estimulatórios e as setas em vermelha são os fatores inibitórios. Ok? Então, a gente já pode perceber que o principal estímulo para que o nosso pâncreas libere insulina é a glicose. Aumento da glicemia estimula a liberação de insulina pelo pâncreas. Ok? Da mesma forma, a gente precisa pensar que os hormônios do trato gastrointestinal também fazem esse processo. Ou seja, o simples fato da gente pensar em se alimentar, nós já começamos a liberar os hormônios do trato gastrointestinal, que vai ser importantíssimo para evitar, por exemplo, uma hiperglicemia pós-prandial muito aguda. Justamente pelo fato de que, se a gente já começar a liberar um pouco de insulina nos momentos que antecedem a refeição, à medida que a glicose vai sendo absorvida, nós já temos insulina para que essa glicose já possa ir sendo armazenada nos tecidos. Lembrando que, durante as refeições, o aporte energético que a gente fornece para o nosso corpo é muito maior do que a necessidade daquele momento. Então, o nosso corpo encontrou uma forma de armazenar esse excesso de energia para que, durante o jejum, a gente possa ir liberando essa energia aos poucos ao sistema. Tá ok? E a insulina, então, vai ser importantíssimo para esse processo. Então, os hormônios do trato gastrointestinal já começam a estimular a liberação de insulina para que a gente já possa ir captando essa glicose da corrente sanguínea à medida que ela vai sendo absorvida através da alimentação. E a glicose, então, tem um estímulo adicional para promover essa liberação de insulina. Com relação ao sistema nervoso autonômico, nós temos o sistema simpático e o parasimpático. É importante pensar que, durante a ativação simpática, ou seja, o mecanismo de luta e fuga, não é interessante para o organismo armazenar combustível energético nesse momento, justamente porque é o momento onde a gente precisa de mais energia disponível para o sistema. Então, a ativação simpática tende a reduzir a liberação de insulina no pâncreas, enquanto que o parasimpático tende a estimular a liberação de insulina para o pâncreas. Justamente porque, com a inibição da liberação de insulina no pâncreas pela ativação do sistema simpático, a nossa glicose, ao invés de ser armazenada no tecido, vai ser estimulada a ser liberada no sangue. E através dessa liberação da glicose no sangue, ela ficará disponível para que os tecidos, principalmente o músculo esquelético e neurônios, possam absorver essa glicose e formar ATP a partir dessa glicose. Ok? Como comentei no slide anterior, a somatostatina tem um efeito inibitório sobre a secreção de insulina e glucagon. E temos fármacos, por exemplo, as sulfonilureias e as glinidas, que são estimuladores da secreção de insulina pelo pâncreas. Esses fármacos nós vamos ver de forma mais aprofundada no decorrer da aula, e justamente é uma classe de fármacos utilizados para o tratamento do diabetes mellitus. De que forma? Estimulando a liberação de insulina para que a gente possa guardar a glicose nos tecidos periféricos, reduzindo dessa forma a hiperglicemia. Ok? E temos aqui alguns hormônios que também são estimulatórios para a secreção de insulina, só que de uma forma mais indireta, porque normalmente esses hormônios, eles tendem a ser
hiperglicêmicos, e aí, em virtude desse aumento da glicemia induzida por esses hormônios, nós temos o estímulo para a secreção de insulina para o armazenamento dessa glicose. Ok? Então, nós podemos resumir a ação da insulina em dois grandes grupos. Nós podemos falar que a insulina ela apresenta um efeito anabólico e ou anticatabólico. O que seriam efeitos anabólicos? Anabolismo significa síntese. Então, a insulina ela vai acumular ou ela vai sintetizar combustíveis energéticos para que eles fiquem armazenados no nosso corpo. Por exemplo, estimulando a síntese de glicogênio, ou seja, ela capta a glicose do sangue e o acumula nos tecidos na forma de glicogênio. A insulina também, ela utiliza os ácidos graxos da dieta e o armazena no tecido adiposo, formando os triacilglicerídeos. E também ela capta os aminoácidos da dieta, formando as proteínas acumulando nos músculos. E da mesma forma, se a insulina é um hormônio anabólico, não se justifica, ao mesmo tempo, ela promover a quebra desses combustíveis energéticos. Então, de forma contrarregulatória, ela também inibe a glicogenólise, ou seja, não deixa o glicogênio ser degradado, inibe a lipólise, não deixa o lipídio ser degradado, inibe a proteólise, não deixa a proteína ser degradada. Então, em um determinado momento de tempo, as enzimas para promover a síntese de carboidratos, lipídios e proteínas ficam ativadas, enquanto que as enzimas para degradação desses carboidratos, lipídios e proteínas ficam inibidas. Lembrando também que a insulina ela inibe a síntese de glicose, justamente porque ela é liberada no momento em que nós estamos fornecendo glicose ao corpo. Então, não se justifica ele sintetizar glicose, uma vez que a gente está tendo o aporte dessa glicose no sangue naquele determinado momento. Em geral, então, nós falamos que a insulina ela é um hormônio hipoglicêmico. Ela retira a glicose do sangue e o armazena na forma de glicogênio nos tecidos. Então, resultado final, a função da insulina, conservar os combustíveis energéticos ao facilitar a captação e o armazenamento de carboidratos, aminoácidos e lipídios após as refeições. E onde essa insulina vai atuar? Em quais tecidos periféricos essa insulina vai atuar? Principalmente no músculo, no fígado e no tecido adiposo, fazendo justamente aqueles efeitos que eu comentei anteriormente. Então, olha só, a insulina no fígado ajuda a gente a captar a glicose para que o fígado fique cheio de glicogênio para fornecer energia quando há atividade física, aumenta a captação de aminoácidos e dessa forma aumenta a síntese proteica. No caso do fígado, a insulina aumenta a síntese de glicogênio, em contrapartida reduz a quebra desse glicogênio, né? Aumenta também a síntese de triacilglicerídeos, de lipídios, e reduz a síntese de glicose, uma vez que nós já estamos fornecendo glicose para o corpo. Então, não se justifica sintetizar glicose nesse momento. E no tecido adiposo, a insulina também ajuda na captação da glicose, ajuda na captação dos ácidos graxos livres e, consequentemente, a gente sintetiza mais triglicérides, que é a forma de armazenamento de gordura no nosso corpo. E também reduz a lipólise, uma vez que a síntese, nesse momento, de lipídios está acontecendo. Então, em resumo, o que a gente comentou até agora? Que durante a refeição, nós absorvemos os macronutrientes, entre eles a glicose. Então, após as refeições, a nossa glicemia está alta, e nesse momento, então, esse aumento da glicemia estimula as células beta-pancreáticas a secretarem insulina. A insulina tem como função armazenar a glicose agora nos tecidos periféricos, como por exemplo no fígado. Então, a insulina vai fazer com que o fígado absorva a glicose do sangue e o armazene na forma de glicogênio. Só que aí, durante a situação de jejum, ou seja, nos períodos entre as refeições, à medida que essa glicemia ela reduz,
agora a gente passa a ter um efeito contrário, ou seja, uma possível hipoglicemia agora vai estimular as células alfa do pâncreas a secretarem glucagon. E qual a função do glucagon? Aumentar a glicemia. Como que ele faz isso? Estimulando, por exemplo, o fígado a degradar o glicogênio que estava armazenado e liberar a glicose no sangue para que o corpo possa utilizar essa glicose na forma de energia na situação de jejum, ou seja, no período entre as refeições. E como que a glicose ela consegue aumentar a secreção de insulina pelo pâncreas? Da seguinte forma: assim que a gente faz uma refeição, a nossa glicemia ela aumenta. E essa glicemia aumentada vai circular por todo o corpo e vai passar pelo leito pancreático. Essa glicose em excesso passando pelo leito pancreático vai ser absorvida por uma proteína transportadora que a gente chama de GLUT2. E a glicose, então, vai sair do sangue e entrar na célula pancreática, mais especificamente na célula beta, que sintetiza insulina. A glicose dentro da célula vai entrar na via da glicólise e, como é uma reação de catabolismo, vai produzir ATP. Esse aumento de ATP intracelular vai ser capaz de bloquear um canal de potássio ATP dependente. Ou seja, é um canal de potássio que reconhece as alterações de ATP dentro da célula. Quando os níveis de ATP estão altos, esse canal ele vai ser bloqueado. Dessa forma, como a gente tem mais potássio dentro da célula do que fora, o potássio vai ter dificuldade de sair da célula. Então, vai aumentar a quantidade de carga positiva dentro da célula, e aí essa célula beta vai ser despolarizada. Quando a gente despolariza a célula, abre canal de cálcio que é voltagem dependente. Ou seja, é um canal de cálcio que reconheceu a alteração de voltagem na célula. Por quê? Porque o potássio despolarizou a célula, ficando mais tempo aqui dentro e ele tem carga positiva. Então, quando a sua célula despolariza, abre canal de cálcio voltagem independente e o cálcio, então, entra na célula beta-pancreática. E o cálcio vai fazer a fusão da membrana plasmática com a membrana das vesículas e aí, dessa forma, nós temos a secreção da insulina na corrente sanguínea. Lembrando que eu comentei que a insulina ela fica armazenada na forma de vesículas, ok? E aí, quando o cálcio entra, ele faz a fusão da membrana da vesícula com a membrana plasmática, liberando essa insulina na circulação sistêmica. Bom, essa insulina na circulação sistêmica agora vai passear por todo o corpo e vai chegar aos seus tecidos, onde nós vimos que os principais são o fígado, o tecido adiposo e o músculo. Então, esses tecidos vão apresentar receptores para a insulina. Qual que vai ser a resposta da ativação desses receptores? Quando a insulina se liga ao seu receptor, vai acontecer um processo que a gente chama de translocação do GLUT4. O que significa isso? O GLUT4 é uma proteína transportadora de glicose, a exemplo da GLUT2. Só que nós temos a GLUT2 no pâncreas e o GLUT4 nós temos nos tecidos periféricos. Esse GLUT4 ele fica localizado dentro da célula. E quando a insulina se liga ao seu receptor, ele promove uma translocação do GLUT4, ou seja, esse receptor ele é translocado para a membrana celular e aí a glicose vai ser absorvida agora para dentro dessas células. Então, neste momento, aí a gente começa a ter uma redução da glicemia, ou seja, a glicemia estava alta, estimulou a liberação de insulina e agora a gente consegue captar essa glicose para o fígado, para o músculo e para o tecido adiposo para ser armazenada. E aí agora a gente tem, então, a finalização do efeito da insulina, que é reduzir essa glicemia pós-prandial, ou a glicemia
após as refeições. Ok? Bom, é importante a gente pensar que nós temos vários tipos de transportadores de glicose, dentre eles GLUT1, 2, 3 e 4. Como a gente comentou, né, o GLUT2 ele está presente nas células beta-pancreáticas e o GLUT4 está presente nos tecidos periféricos, principalmente músculo, fígado e tecido adiposo. Ok? Mas é importante aqui a gente ressaltar que nós temos algumas proteínas transportadoras que são, por exemplo, não dependentes de insulina. Ou seja, elas captam a glicose independente da insulina. Elas estão presentes principalmente no cérebro, na retina e nas gônadas. E aí a gente vai discutir depois sobre a fisiopatologia do diabetes, a gente vai entender por que que o diabetes predispõe o paciente à cegueira, por que que predispõe o paciente à infertilidade, por que predispõe o paciente a neuropatias. Justamente por esse motivo. Se a glicose está muito alta no sangue, essa glicemia alta pode entrar nesses tecidos de forma independente de insulina e acaba gerando uma forma de intoxicação sobre os neurônios, sobre a retina e sobre as gônadas, né? Causando essa cegueira, causando a neuropatia, causando as infertilidades. Tá ok? Bom, e nós temos alguns transportadores que são, como por exemplo, o GLUT1, que também consegue fazer essa captação de glicose. Normalmente, eles são expressos no músculo quando a gente faz algum tipo de atividade física. Ou seja, a ativação simpática reduz a liberação de insulina. Mas o nosso músculo consegue captar a glicose durante a atividade física porque a sua membrana passa a ficar mais permeável à glicose. Então, a gente consegue sim captar a glicose na ausência de insulina quando a gente faz atividade física. Daí a importância dos pacientes diabéticos praticarem atividade física, porque dessa forma a gente consegue reduzir os níveis de glicemia e dessa forma a gente consegue reduzir a quantidade de insulina que deveria ser administrada no paciente ou até mesmo reduzir a dose das medicações hipoglicemiantes. Ok? Bom, entramos agora para falar sobre o diabetes. Né? O que é que causa o diabetes? O diabetes, então, ele vai ser uma condição clínica caracterizada ou por uma deficiência de insulina ou por uma resistência à ação à insulina. O que isso significa? Ou o paciente não secreta insulina nas concentrações adequadas, ou o paciente até secreta insulina, porém os tecidos eles não são mais sensíveis à ação da insulina. Tá ok? E a gente viu que a gente precisa dessa insulina para ser captada pelo tecido adiposo, pelo músculo e pelo fígado, para a gente conseguir absorver glicose do sangue. Se essa insulina ela não está mais funcionando, ou se a insulina ela não está sendo liberada, o paciente desenvolve a hiperglicemia. Ok? E aí nós temos as classificações do diabetes. Nós temos o diabético tipo 1, diabético tipo 2. O diabético tipo 1 é aquele que acontece em menor proporção, em torno de 5 a 10% dos casos, e ele é caracterizado por uma doença autoimune, ou seja, o nosso corpo produz anticorpos contra as células beta-pancreáticas. Então, nesse caso, o diabético tipo 1, ele tem essa característica de deficiência de insulina. Por qual motivo? Porque o pâncreas dessa pessoa foi destruído, mais especificamente as células beta, e ela passa então a não secretar mais a insulina. Tá ok? Como ela é uma doença autoimune, é uma doença de caráter genético, ela já tende a ser diagnosticada nas fases iniciais da vida, e a criança, ela acaba tendo dificuldade de ganhar peso corporal, justamente porque a gente viu que a insulina é um hormônio anabólico. Ela sintetiza gordura, ela sintetiza proteína. E aí a criança, por essa deficiência de insulina, acaba tendo dificuldade em ganhar peso. Então, os pacientes com diabetes tipo 1 tendem a ser pacientes mais magros. Nesse caso, o tratamento obrigatoriamente se faz através da reposição de insulina.
E temos agora o diabético tipo 2, que ele é mais comum, acontece em torno de 90 a 95% dos casos, e ele tem uma etiologia múltipla. Ou seja, normalmente ele é caracterizado por fatores ambientais, onde a pessoa, com o desenvolvimento da idade, com o passar dos anos, devido a uma falta de atividade física ou sedentarismo, ou a dietas não balanceadas, acabam desenvolvendo uma resistência dos tecidos à ação da insulina. Então, o que acontece nessa situação, normalmente, é que os tecidos eles respondem de forma menor à ação da insulina. E esses pacientes, muitas vezes, eles apresentam até uns níveis de insulina maior do que uma pessoa normal, do que uma pessoa sem diabetes. Mas por que que isso acontece? Porque o corpo ele tenta compensar de alguma forma. Ou seja, a insulina não funciona, a glicemia permanece alta, e aí o pâncreas acaba secretando mais insulina do que o habitual. Tá ok? Então é um paciente que entra nessa situação. Ele apresenta uma resistência à ação da insulina. Então, ele tende a ser mais diagnosticado em idades mais avançadas, com uma certa cronicidade com relação ao sedentarismo, à dieta com muita quantidade de carboidrato, muito relacionado, então, a essas questões de hábitos dietéticos e na atividade física, e o paciente tende a apresentar uma síndrome metabólica e a obesidade. O tratamento, dependendo do quadro, pode ser conseguido através de dieta, redução de peso e exercícios, e, se não for conseguido através dessas medidas, dessas alterações dos estilos de vida, o paciente necessita, então, do tratamento farmacológico com os hipoglicemiantes. Ok? Bom, e aqui a gente tem como que acontece, né, esse processo de regulação da glicemia e como que isso fica no diabético tipo 1 e no diabético tipo 2. O que seria o normal? A gente tem os níveis basais de insulina baixos. Frente a uma refeição, ou seja, frente a um aporte de glicose, a gente tem um pico na liberação de insulina, que é aquela insulina que já está armazenada nos grânulos, e ela é estimulada quando a gente faz uma refeição. Isso vai ser importantíssimo para reduzir a hiperglicemia pós-prandial. E aí depois essa insulina ela tende a reduzir, e aí o nosso corpo passa a produzir mais insulina. E aí a gente tem um segundo pico aqui da nova produção de insulina. No diabético tipo 2, o pâncreas desse paciente ele funciona. Então, o que a gente tem? Baixos níveis de insulina, só que esse paciente ele não apresenta esse pico que normalmente acontece. Por quê? E aí, dessa forma, o que acontece é que o paciente ele só apresenta um segundo, apenas um aumento transitório da liberação de insulina aqui, e aí faz com que o paciente ele apresente uma hiperglicemia pós-prandial. E já no caso do DM tipo 1, como o pâncreas desse paciente não é funcionante, então os níveis de insulina no paciente eles ficam permanentemente baixos. E é importante, então, a gente regular a quantidade de glicose que a gente tem no corpo, devido às complicações que podem vir a acontecer por conta dessa hiperglicemia. Por exemplo, cardiopatias, onde o diabético ele aumenta de 2 a 4 vezes a taxa de mortalidade cardiovascular. Nefropatias, onde o diabetes é a principal causa de novos casos de insuficiência renal, onde 26% dos casos precisam ser submetidos à diálise. Como eu comentei, a retina ela consegue absorver glicose de forma independente da ação de insulina. Então, o paciente pode apresentar retinopatias e o diabetes é a principal causa de novos casos de cegueira em idade produtiva. E da mesma forma, o neurônio ele também consegue captar essa glicose de forma independente de insulina. Então, pode acontecer as neuropatias e causa aquele famoso pé diabético, onde o paciente ele vai perdendo a sensibilidade e aí acabam causando lesões no pé. E aí acaba gerando todas aquelas complicações de alterações morfológicas. E é a principal causa de amputação não traumática de membros inferiores. E o diagnóstico ele pode ser clínico e laboratorial. Normalmente é um paciente que apresenta polifagia, é um paciente que tem uma fome muito intensa,
justamente pelo fato de não estarmos conseguindo guardar essa glicose dentro das células para formar ATP. Então, o corpo interpreta que está faltando combustível energético e aumenta o centro da fome. O paciente ele também apresenta poliúria, relacionado à glicosúria, porque se a glicemia está alta, o paciente ele acaba bebendo mais água para poder contrabalancear essa osmolaridade maior no sangue. E se o paciente ele ingere mais água, ele acaba causando a poliúria, ou seja, o aumento da urina. E esse aumento da urina é acompanhado pela glicosúria, ou seja, aumento na liberação de glicose através da urina, o que não é normal de acontecer. Então, se existe liberação de glicose através da urina, é porque existe um excesso de glicose no sangue. Porque normalmente essa glicose ela é reabsorvida para dentro do sangue. Tá ok? Bom, como o paciente tem dificuldade também de poder formar ATP, né, através dessa glicose na refeição, o paciente ele apresenta mais fadigado, apresenta astenia, e existe alteração de peso corporal, baixo peso no DM tipo 1 e alto peso no DM tipo 2, pelas circunstâncias que a gente comentou anteriormente. E temos o diagnóstico laboratorial. Nós podemos fazer a glicose em jejum no paciente, e o diabetes é estabelecido quando apresenta acima de 126 mg por decilitro. Existe o teste de tolerância oral à glicose, onde nós administramos uma quantidade conhecida de glicose no paciente pela via oral, e 2 horas após a gente avalia a glicemia. Se ela estiver superior a 200 mg por decilitro, entra no diagnóstico do diabetes. A glicose ao acaso, ou seja, independente se o paciente está em jejum ou se fez refeição, se a glicemia estiver acima de 200 mg por decilitro, e se a hemoglobina glicada no paciente está acima de 6,5%. Essa hemoglobina glicada ela é importantíssima para o diagnóstico, porque ela determina se é uma possível hiperglicemia do paciente, é algo transitório ou agudo, por alguma situação de estresse que o paciente passou, ou se já é algo que tem uma certa cronicidade. Porque a hemoglobina ela tem um tempo de meia-vida em torno de 3, que está dentro das hemácias, né? Tem um tempo de meia-vida, um tempo de vida próximo de 3 meses. Então, se essa hemoglobina está acima dos valores de referência, isso já significa que o paciente apresenta pelo menos 3 meses essa hiperglicemia, ou seja, é uma hiperglicemia crônica e não aguda. E aí entra também no diagnóstico estabelecido do diabetes. E agora a gente entra na terapia farmacológica. Felizmente, nós temos diversas opções terapêuticas para realizar o tratamento farmacológico do diabetes. Todos eles com o objetivo principal de promover a redução da glicemia. Ok? Quais são as possíveis classes que nós temos para o tratamento do diabetes? Nós temos fármacos que retardam a absorção de carboidrato através do trato gastrointestinal. Nós temos fármacos que estimulam a secreção de insulina pelo pâncreas. Nós temos fármacos que melhoram a ação da insulina sobre os tecidos periféricos, ou seja, melhoram a susceptibilidade da insulina em guardar a glicose. Nós temos fármacos que imitam os hormônios do trato gastrointestinal, que, como eu comentei anteriormente, eles estimulam a secreção de insulina pelo pâncreas. E mais recentemente agora, nós temos fármacos que estimulam a excreção de glicose através da urina, fazendo com que a gente excrete mais a glicose e essa glicose então fique reduzida no sangue. Ok? As classes de fármacos então que nós vamos estudar serão os inibidores da alfa-glicosidase, as sulfonilureias e glinidas, as glitazonas e biguanidas, os análogos do GLP e os inibidores do DPP-4, que são chamados de incretinomiméticos, e temos os inibidores do SGLT2, que são chamados de fármacos excretores de glicose. Além desses, nós não podemos esquecer também que temos a insulina parenteral,
para o tratamento, principalmente da diabetes mellitus tipo 1. Iniciando, então, nós temos a primeira classe, que são os inibidores da alfa-glicosidase. As glicosidases são enzimas intestinais que ajudam na digestão dos polissacarídeos, formando monossacarídeos. Ou seja, isso significa que são enzimas importantes para a gente degradar os carboidratos da dieta e liberar a glicose para que essa glicose possa ser absorvida. Então, nós temos uma classe de fármacos que fazem a inibição dessas alfa-glicosidases, maltases, isomaltases, sacarases e glicoamilases. Como consequência, nós temos uma redução da velocidade de absorção intestinal de glicose, e aí, dessa forma, nós reduzimos a hiperglicemia pós-prandial. O principal representante desta classe é o acarbose. E quais são as principais considerações frente a esse grupo de fármacos? Eles são específicos para reduzir a glicemia pós-prandial, ou seja, eles não são úteis para a glicemia crônica, para a hiperglicemia crônica que normalmente acontece no paciente diabético. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizá-los próximo às refeições. Ou seja, a gente vai simplesmente tentar reduzir as hiperglicemias agudas, mas não as hiperglicemias crônicas, tá ok? E como então ele não estimula a liberação de insulina, ele não causa hipoglicemia como efeito adverso. Nós só iremos utilizá-los frente às refeições. Se o paciente omitiu alguma refeição do dia, ele não precisa fazer a utilização da medicação, ok? Então, eles são utilizados muito em situações agudas, e aí, por isso, normalmente nós podemos fazer a associação dessa classe de fármacos com os hipoglicemiantes ou com a insulina. Porque nesse caso aqui, os hipoglicemiantes ou a insulina fará o tratamento da hiperglicemia crônica, enquanto que a acarbose vai atuar principalmente na hiperglicemia aguda pós-prandial. Tá ok? Inclusive, é uma boa estratégia terapêutica para o paciente diabetes mellitus tipo 1. Porque se você faz esse tratamento no paciente, a dose de insulina que ele precisará injetar antes das refeições poderá ser menor, uma vez que ele está utilizando um outro hipoglicemiante associado. Como principal efeito adverso, nós temos as alterações de trato gastrointestinal, porque esses fármacos eles não sofrem absorção, eles atuam a nível local, inibindo as enzimas que fazem a digestão de carboidratos. Então, os relatos do paciente normalmente estão relacionados a desconfortos abdominais, flatulências e diarreias. E a principal contraindicação da classe é não utilizar em pacientes portadores de algum transtorno crônico no trato gastrointestinal, como, por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa ou algum tipo de tumoração ou obstrução do trato gastrointestinal. A outra classe de fármacos que nós temos são as sulfonilureias. Esses fármacos, eles atuam agora estimulando a secreção de insulina. E como que eles fazem esse processo? Eles fazem um bloqueio do canal de potássio ATP dependente. Se a gente recordar a secreção, como que acontece a secreção de insulina, eu mostrei para vocês que a gente tem a glicose sendo captada pelo GLUT2, entrando na via da glicólise, formando ATP. Esse ATP bloqueia o canal de potássio, despolariza a célula e permite a entrada de cálcio. E aí esse cálcio libera a insulina de dentro das suas vesículas para o sangue. Então, o que esses fármacos vão fazer é como se fosse imitar o ATP. Ou seja, ele já bloqueia diretamente o canal de potássio ATP dependente. Isso vai gerar uma despolarização das células beta e, consequentemente, a liberação de insulina. Então, são fármacos secretagogos, ou seja, fármacos que estimulam a liberação de insulina. Temos vários representantes da classe, os mais comuns.
atualmente utilizados e de maior segurança são os de segunda e terceira geração. Glibenclamida, glicazida, glipizida e glimepirida. Bom, e uma das principais características desses fármacos é a incidência de hipoglicemia grave como efeito adverso. Por quê? Uma característica dessa classe é que o seu tempo de ação ele é muito prolongado. Alguns fármacos eles chegam a ter 24 até mesmo 60 horas de duração de efeito. O que isso significa? Que o fármaco ele vai atuar mesmo em situações onde o paciente está em jejum, sem fazer aporte de glicose. Então, nos momentos de jejum, pode ser que o paciente continue estimulando a secreção de insulina e o corpo passe, então, a continuar guardando a glicose sem que haja o aporte de glicose através da refeição. Então, o paciente ele pode desenvolver essa hipoglicemia, o que é uma situação grave para o paciente. Outro efeito adverso característico é a estimulação do apetite, que pode causar um ganho de peso ponderal. Isso tende a ser um complicador, principalmente em pacientes diabetes mellitus tipo 2, que tendem a ser obesos. E em virtude de um tratamento crônico desses fármacos que estão estimulando muito as células beta-pancreáticas a secretarem insulina, pode começar a gerar uma hipertrofia dessas células, uma vez que a estimulação está muito excessiva. E aí, com o tempo, essas células podem ser destruídas devido a essa hiperestimulação, gerando uma falência secundária das células beta. Ou seja, o paciente, com o tempo, ele passa a ter o pâncreas relativamente sendo destruído pela ação desses fármacos. Tá ok? E a gente precisa pensar também que ele pode também ter afinidade pelos canais de potássio em outros locais, como, por exemplo, no coração, alterar o potencial de ação nesses cardiomiócitos e causar a cardiotoxicidades e arritmias cardíacas. Devido a esse grave risco de causar hipoglicemia, eles tendem a ser contraindicados na gestação e amamentação, são totalmente contraindicados no diabetes mellitus tipo 1, justamente porque esse paciente ele não tem mais a célula beta funcionante, uma vez que já foi destruída pelos anticorpos, então não se justifica a utilização desses fármacos, e uma certa contraindicação relativa a pacientes obesos, uma vez que ele pode induzir aumento de ganho de peso corporal. Outro secretagogo que nós temos são as glinidas. As glinidas, elas apresentam exatamente o mesmo mecanismo de ação das sulfonilureias, ou seja, bloqueiam os canais de potássio, promovem a despolarização das células beta, e aí dessa forma a gente tem uma potencialização na secreção de insulina. Então, o que diferencia as glinidas das sulfonilureias? O tempo de ação. As sulfonilureias, elas apresentam um tempo de ação de até 24 horas. Então, elas tendem a ter um risco grave de acontecer hipoglicemia de jejum no paciente. Já as glinidas, elas têm um tempo de ação muito curta. Então, a gente só vai utilizar essas glinidas para estimular a secreção de insulina frente a uma determinada demanda, ou seja, próximo às refeições. E aí, durante o período de jejum, essas glinidas elas acabam não tendo muito efeito, uma vez que o tempo de ação dela é relativamente curto. Os representantes da classe é a repaglinida e a nateglinida. E como eu comentei, uma característica das glinidas é o seu rápido início e término de ação. Então, a forma de administração é fazer imediatamente ou 30 minutos antes das refeições, porque ela vai ser interessante para a hiperglicemia pós-prandial. Da mesma forma, não é eficaz na glicemia de jejum, como acontece no acarbose. Dessa forma, o paciente ele tem maior flexibilidade com relação aos horários das refeições. Se o paciente omitiu algum tipo de refeição, ele não precisa utilizar essa medicação. O risco de causar ganho de peso também é menor quando comparado às sulfonilureias e também tem menor risco de causar hipoglicemia, já que o seu tempo de ação ele é curto. E como principal efeito adverso, nós podemos sugerir uma possível hipoglicemia, porém o risco é baixo
E da mesma forma, não é indicado na gestação e amamentação e no diabetes mellitus tipo 1 pelos mesmos motivos. Ou seja, o DM tipo 1 não tem o pâncreas funcionante, ok? E esses fármacos eles atuam exclusivamente sobre o pâncreas, tá? Seguindo as nossas classes, agora a gente entra nos fármacos que melhoram a sensibilidade à insulina. Então, a gente já trabalha com a questão de que o paciente tem insulina no corpo, só que por algum motivo ela não está sendo eficaz. Uma das classes que nós temos são as glitazonas. E as glitazonas têm como mecanismo de ação ser um agonista dos receptores PIPAR. O que isso significa? Esses receptores eles estão localizados no núcleo das células e eles regulam a transcrição gênica. Então, eles que vão regular qual que é o tipo de enzima que a gente vai sintetizar de acordo com a necessidade. O que ele faz dessa forma? Eles podem aumentar a sensibilidade à ação da insulina, por exemplo, estimulando a transcrição de GLUT4. Eles aumentam a captação de glicose pelo músculo e fígado, reduzem o débito hepático de glicose, ou seja, a gente não vai mais liberar glicose pelo fígado para o sangue, vai estimular a captação de ácidos graxos do sangue para formar triacilglicerídeo e vai melhorar o perfil lipídico do paciente, elevando os níveis de HDL. Como que ele consegue fazer isso? Modulando a transcrição gênica, ou seja, todas as enzimas responsáveis pelos efeitos anabólicos da insulina vão ser estimuladas, enquanto que todas as enzimas relacionadas a efeitos catabólicos serão inibidas. Então, dessa forma, nós conseguimos então passar a captar glicose, captar aminoácidos e captar ácidos graxos do sangue para sintetizar o glicogênio, as proteínas e os lipídios. Mas o que é importante saber aqui é que tudo isso acontece a nível de transcrição gênica, ok? Como principais efeitos adversos, nós temos um discreto ganho de peso, bem menor do que as sulfonilureias. Existe um certo grau de hepatotoxicidade e alguns pacientes relatam cefaleia. Como contraindicações, entra aqui o diabético tipo 1, para pacientes com insuficiência hepática e cardíaca, e também é contraindicado na gestação e amamentação. E o principal representante da classe é a pioglitazona. Antes havia a rosiglitazona, mas ela foi retirada do mercado em virtude aí dos seus riscos de hepatotoxicidade. E chegamos às biguanidas. Lembrando que a biguanida hoje é o fármaco de escolha para tratamento do diabetes mellitus. Ela é representada através da metformina. Ok? Como que as biguanidas elas ajudam a melhorar a ação da insulina sobre os tecidos periféricos? A metformina ela vai atuar sobre a mitocôndria, promovendo uma redução das reservas energéticas dentro da célula. Ou seja, ela vai inibir a síntese de ATP pela mitocôndria. Ou seja, quando a gente reduz a síntese de ATP e, consequentemente, aumenta a síntese de AMP na nossa célula, a nossa célula responde isso de alguma forma, aumentando a atividade de uma outra proteína intranuclear, que é a AMPK. E aí, quando essa AMPK ela é ativada, ela vai tentar restabelecer a energia dentro da célula que está perdida, já que os níveis de ATP estão reduzidos. Como que ela faz isso? O AMP ativado, então, começa a oxidar os lipídios dentro da célula, ou seja, começam a aumentar a degradação de lipídios para que esses lipídios forneçam ATP para o sistema. E da mesma forma, então, ela acaba reduzindo a síntese de gordura. E, em associação, nós temos uma melhora, então, da sensibilidade à ação da insulina. Ou seja, as nossas células vão começar a captar mais glicose para tentar responder a essa redução de ATP dentro da célula. E assim, a gente vai conseguir absorver mais glicose da célula,
utilizar o lipídio também como fonte de energia e não deixar sintetizar mais glicose para ser liberada no sangue, uma vez que a gente está conseguindo captar mais glicose através da ativação da MPK. Então, como resultado final, o que nós temos? Uma redução da liberação de glicose para o sangue e, consequentemente, uma redução da glicogenólise hepática, ou seja, o seu glicogênio não vai ser quebrado para mandar glicose para o sangue, uma vez que a nossa célula vai estar com baixos níveis de ATP, então nós vamos conservar isso dentro da célula. Nós temos, então, um aumento na captação de glicose, para poder compensar essa redução de ATP na célula, e a principal fonte de energia que a gente vai utilizar agora vai ser através dos lipídios, ou seja, nós estimulamos a oxidação dos ácidos graxos, reduzimos a síntese de lipídio e reduzimos, então, a síntese de VLDL e LDL, que são o que a gente considera de mau colesterol. Então, é por isso que essa classe hoje é a classe de escolha para o tratamento do diabetes. Por quê? Além da gente conseguir captar mais glicose através das células, nós utilizamos mais lipídios como fonte de energia. Então, a gente pode, inclusive, reduzir o ganho de peso corporal nesses pacientes diabéticos. Então, como eu comentei, é a classe de primeira escolha para o tratamento do diabetes mellitus, apresenta um custo reduzido, não causa hipoglicemia, porque ela não estimula a liberação de insulina, não causam ganho de peso corporal, melhora inclusive o perfil lipídico, ou seja, reduz o mau colesterol e aumenta o bom colesterol, e não precisa que as células beta estivessem funcionantes, porque ela não estimula liberação de insulina, ela não atua sobre as células beta pancreáticas. Os efeitos adversos eles tendem a ser bem tolerados, náusea, diarreia, dor abdominal, e, como contraindicações, pacientes com insuficiência renal, hepática, cardíaca e pulmonar. Em bula, esses fármacos eles são contraindicados na gestação, apesar de já existirem inúmeros trabalhos mostrando que eles são seguros na gestação. E pacientes que têm algum histórico de acidose lática, uma vez que ele pode promover essa acidose lática. E o principal representante da classe é a metformina. Bom, iniciando agora uma outra classe, nós temos os incretinomiméticos, ou seja, fármacos que se assemelham às ações dos hormônios do trato gastrointestinal, que é o que a gente chama de incretinas. Então, as incretinas são hormônios sintetizados pelo nosso intestino e que estimulam a produção de insulina, como eu comentei com vocês no início da aula. Então, quando a gente faz uma refeição, o nosso trato gastrointestinal liberam essas incretinas. As duas principais são essas aqui, ó, o GLP-1 e o GIP. Eles vão atuar sobre o pâncreas e vai estimular a liberação de insulina na corrente sanguínea. E dessa forma a gente consegue reduzir a glicemia. Ok? Bom, nós temos duas classes de fármacos, então. Aqueles fármacos que se parecem com as incretinas, e temos os fármacos que aumentam a biodisponibilidade das incretinas. Por que que isso acontece? As incretinas, elas vão atuar sobre o pâncreas, estimulando a secreção de insulina. Só que nós temos enzimas, que são as DPP4s, a dipeptidilpeptidase, que degradam esses hormônios. Então, uma possibilidade que a gente tem também é inibir a ação dessa enzima para que a gente mantenha os níveis elevados do GLP-1. Bom, como que o GLP-1 funciona? Da seguinte forma, a gente faz uma refeição, liberamos as incretinas e nós temos receptores para essas incretinas no pâncreas, nas células beta-pancreáticas. Essas incretinas, ao atuarem sobre os seus receptores, vão colocar cálcio dentro da célula e o cálcio fará o que ele normalmente faz, que é a liberação das vesículas das vesículas secretórias contendo a insulina, ok? Ao mesmo tempo, pode acontecer da dipeptidilpeptidase degradar essas incretinas, ok? Então, ao mesmo tempo que a incretina ela está atuando sobre o seu receptor, uma outra parte dela está sendo inativada.
A primeira classe que nós temos são os análogos do GLP-1. O que isso significa? São fármacos que se parecem com o GLP-1 e eles vão fazer a mesma coisa que esse GLP-1, ou seja, ativar o receptor de GLP-1. E tem uma diferença, que esses fármacos eles são resistentes à ação da enzima que degrada o GLP-1. Como consequência, eles conseguem fazer o mesmo mecanismo de ativação do receptor, ou seja, aumentar os níveis de AMP cíclico, colocar cálcio dentro da célula e estimular a liberação de insulina pelo sangue, para o sangue. Então, como resultado final, nós temos um fármaco que aumenta a secreção de insulina e reduz a de glucagon. Como ele é um hormônio também do trato gastrointestinal, ele reduz o esvaziamento gástrico e a ingesta calórica, porque são hormônios que causam essa sensação de saciedade. Por isso que essa classe também é utilizada para o tratamento da obesidade. E ele também consegue normalizar a secreção de insulina, ok? Porque ele, frente à necessidade, estimula o pâncreas a liberar essa insulina. Como principal efeito adverso, nós temos ele como uma possível ação hipoglicemiante, mas apenas aí se ele for associado com algum outro fármaco que estimula a secreção de insulina. Pode causar desconfortos como náuseas e vômitos, mas são efeitos muito raros e muito toleráveis. E eles tendem a reduzir o tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, o paciente ele tem a sensação de satisfação ou de saciedade mais precocemente. Então, ele pode ser utilizado no tratamento da obesidade. Por outro lado, pode causar uma certa dispepsia, né, que é aquela sensação de empaixamento por conta do alimento mais tempo presente no estômago. Representantes, nós temos a hexanatida, liraglutida, lisicetnatida e a dulaglutida. Eles, a via de administração é a parenteral pela via subcutânea. A título de curiosidade, tem esse lagarto aqui, onde a hexanatida ela foi obtida a partir da saliva desse lagarto. E a partir disso, então, a gente conseguiu fazer essas medicações. E a última incretina que nós temos são os inibidores da dipeptidilpeptidase 4, ou seja, a enzima que degrada o GLP. Então, uma forma de nós aumentarmos a secreção de insulina é deixarmos alto os níveis de GLP. Então, nós temos fármacos que inibem a enzima de peptidil 4, aumentando dessa forma a biodisponibilidade do GLP-1. E aí o resultado final vai ser exatamente o mesmo dos análogos do GLP-1. Ou seja, aumenta a secreção de insulina e reduz de glucagon, causa essa saciedade precoce, reduz a ingesta calórica e o esvaziamento gástrico, e também normaliza a secreção de insulina. Como efeitos adversos, o paciente normalmente relata algumas urticárias, né, algumas sensibilidades na pele, ou algumas reações de hipersensibilidade ou reações alérgicas, dores articulares e pode causar um certo aumento do risco de insuficiência cardíaca em pacientes com predisposição. E os representantes, a sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina e alogliptina. E a última classe dentro desses hipoglicemiantes orais que nós temos são os inibidores de uma proteína transportadora que nós chamamos de SGLT2. O que isso significa? Quando o nosso sangue é filtrado através do néfron, essa glicose ela vai ser filtrada e vai passar para o tubo do néfron. Só que o que é o habitual de acontecer é que essa glicose ela retorna ao sangue sendo reabsorvida por essa proteína transportadora, o SGLT2. Por isso que eu comentei no início da aula que não é fisiológico, ou não é comum nós liberarmos glicose através da urina. Se nós estamos liberando glicose através da urina, é porque essas proteínas transportadoras estão saturadas, ou seja, tem glicose em excesso que já está ocupando esse receptor para ser reabsorvido. Bom, mas aí uma possibilidade farmacológica que nós temos hoje são inibidores dessa proteína SGLT2. O que nós vamos fazer dessa forma? Quando nós bloqueamos essa proteína transportadora, a glicose
ela não vai sofrer tanta reabsorção. Então, ela permanece no túbulo do néfron e aí a gente potencializa essa glicosúria. Com relação a esses fármacos, eles são os mais recentes, então pouco se tem informações com relação à sua segurança ou com relação aos seus objetivos dentro do tratamento. Mas o que a gente pode falar é que ele tem um baixo risco de causar hipoglicemia, pelo fato dele não estimular a secreção de insulina. Os pacientes têm apresentado, inclusive, perda de peso quando faz o tratamento, redução da pressão arterial, por ele estimular um pouco ali a diurese, tem a capacidade de reduzir os eventos cardiovasculares e mortalidades em pacientes com doença cardiovascular e podem e são seguros serem associados com a própria insulina ou com algum outro agente oral. Como efeitos adversos, o que pode acontecer mais é algum tipo de alteração a nível renal, como, por exemplo, predispor o paciente a infecções genitais, em virtude da maior quantidade de glicose no néfron, estimula muito a diurese, então causando essa poliúria, pode causar desidratação no paciente, com depressão de volume de líquido e hipotensão. Então, a principal contraindicação da classe é a sua utilização em pacientes com insuficiência renal, uma vez que a gente precisa desses rins funcionantes para que a ação desse fármaco ele seja efetiva. E os representantes, dapagliflozina, empagliflozina e canagliflozina. E para finalizarmos o conteúdo, a insulinoterapia, ou seja, o tratamento exógeno de insulina, que obrigatoriamente é necessário ser feito no DM tipo 1 e nos casos mais graves também é necessário se fazer no DM tipo 2. Lembrando que a insulina é um peptídeo, nós não podemos fazer absorção pela via oral, uma vez que ela é degradada pelo ácido gástrico. Então, a forma de administração é pela via parenteral, a mais comum, a administração subcutânea. E aí, lembrando que existem vários locais no corpo onde a gente pode fazer a aplicação dessa insulina, e é importante fazer sempre o rodízio desse tratamento para evitar algumas complicações que a gente vai ver daqui a pouco, que são as lipodistrofias. Ok? É importante ressaltar que a taxa de absorção ela pode ser bastante variável, como, por exemplo, dependendo do local onde você administra, do tipo da insulina, se ela é de ação longa ou se é de ação curta, o fluxo sanguíneo naquela região, que você pode, inclusive, alterar, fazendo, por exemplo, atividade física, aquecimentos e massagens, o que não é recomendado. O que é recomendado é fazer a aplicação e deixar o local em repouso. Tá ok? Justamente porque senão você altera a farmacocinética e acelera a taxa de absorção dessa insulina. Bom, nós temos vários tipos de apresentação farmacêutica para a insulina, e elas podem variar desde uma ação ultra rápida, ou seja, ela já tem início de ação em torno aí, de 30 minutos e tem um pico de ação em torno de 30 minutos a 2 horas, com um tempo de duração máximo de 4 horas, até mesmo ações de insulina longa, que pode permanecer de 24 até mesmo 36 horas. A partir dessa classificação de insulinas de ação ultra curta até insulina de ação intermediária a longa, nós podemos então subdividi-las com relação ao seu uso. Nós chamamos as insulinas de ação curta como de insulina prandial. O que significa isso? Como ela é de ação curta, nós vamos fazer a administração próximo às refeições, por isso que o prandial. E as insulinas de ação intermediária até de ação longa, nós chamamos ela de basal, ou seja, as insulinas que vão funcionar para hiperglicemia de jejum. Então, elas vão trabalhar a nível basal no nosso corpo, ok? E aí, nós já temos preparações de misturas de insulinas, onde a gente pode utilizar a insulina prandial e a insulina basal. E aí, nesse caso, a gente pode chamá-las de insulina plus e insulina bolus. Ou seja, frente à necessidade, se o paciente ele faz o uso, uma refeição com alto teor de carboidrato, então ele pode utilizar mais uma dose de insulina, chamando essa de insulina plus. Ou seja, você aumenta um pouco mais a quantidade de insulina, porque em um determinado dia ali o paciente ele saiu um pouco da dieta.
ou, por exemplo, se o paciente ele não realizou uma atividade física que costumeiramente ele costumava fazer. Tá ok? Bom, qual que seria o esquema, mais ou menos de uma forma bem simplificada, de como que se faz o tratamento da insulinoterapia no paciente? Normalmente, nós dividimos 50% de insulina basal e 50% da dose que o paciente precisa de insulina prandial. E aí a gente divide essas quantidades de insulina durante o dia. Então, por exemplo, se o paciente ele faz uso da NPH, que é uma insulina de dose de ação intermediária, esse paciente ele vai utilizá-lo durante 2 a 4 vezes ao dia. Então, essa insulina é a insulina basal, onde a gente vai pegar 50% da dose total que o paciente precisa utilizar e fracioná-la entre 2 a 4 vezes ao dia. Por exemplo, antes do desjejum e ao deitar, ou no desjejum no almoço ao deitar, ou no desjejum no almoço, no jantar e ao deitar. Agora, se o paciente ele faz a utilização da insulina de longa duração ou ultra longa, aí nesse caso aqui, basta fazer o tratamento uma vez ao dia. E o paciente vai administrar a insulina ou antes do desjejum, ou no almoço, ou no jantar, ou ao deitar. Ok? E aí o paciente vai fazer a utilização das insulinas de ação ultra rápida, já que ela tem uma ação rápida, antes ou imediatamente após as refeições. E existem algumas recomendações, por exemplo, se a gente fizer o tratamento em criança. É mais interessante se fazer a administração da insulina após a refeição, porque muitas vezes nós fazemos o cálculo de carboidrato para que aquela criança ela se alimente, só que por algum motivo ela não consegue fazer toda a refeição. E aí você consegue, então, controlar a dose de insulina frente à quantidade de refeição que ela veio a ingerir, ok? Porque se ela não ingerir todo o alimento que você fez o cálculo para aquela dose de insulina e você administra a dose de insulina antes, pode desenvolver um quadro de hipoglicemia na criança. Então, aqui são algumas estratégias, né, que a gente pode fazer para auxiliar no tratamento de crianças, ok? Então, para fechar, é importante ressaltar que nós temos insulinas de ação ultra rápida, ou de ação de insulina intermediária, ou ação de insulina ultra longa. Se for ultra longa, normalmente uma vez ao dia é o tratamento, e aí o paciente faz a sobreposição com as insulinas de ação curta entre as refeições. Se for de ação intermediária, em torno aí de 2 a 4 vezes ao dia o paciente faz o tratamento. E lembrando que atualmente nós temos aí um padrão ouro de tratamento para o DM tipo 1, que é através da utilização de bombas de infusão contínua de insulina. Então, o paciente ele faz a implantação dessa bomba e aí a gente tem a liberação de insulina de acordo com a necessidade e é controlada pelo próprio paciente. Principal efeito adverso da insulinoterapia, hipoglicemia. Então é preciso tomar cuidado com relação à dose a ser determinada pelo paciente. Existem os pacientes que têm reações alérgicas à insulina, causando principalmente aí reações de anafilaxia, angioedema e urticária. São raros os casos. O paciente pode desenvolver o que a gente chama de lipodistrofia, uma vez que a insulina é um hormônio anabólico, ele tende a armazenar gordura. No local da injeção pode começar a acontecer a formação de algumas placas de gorduras que são espessas na forma de alguns carocinhos. Então é interessante o paciente fazer o rodízio para evitar essa situação de lipodistrofia. Porque na verdade o que acontece é um estímulo para a deposição de gordura, principalmente naquele local da aplicação. E com o tempo, o paciente pode apresentar algum tipo de resistência à insulina, onde o nosso corpo pode começar a produzir anticorpos contra essa insulina, já que é uma insulina exógena e ele acaba reconhecendo essa insulina como um corpo estranho que está sendo administrado. Então é isso. Finalizamos por aqui a nossa aula.